E aí galera, vamos a mais um vídeo então do canal JV. Seguindo aquela sequência que eu estava comentando com vocês, de vídeos, a respeito da criação da maquininha de fliperama, do arcade caseiro de vocês aí de baixo custo. Essa etapa ela é muito importante. Nos vídeos anteriores eu já falei a respeito dos materiais, equipamentos, do hardware, o porquê se preocupar com o espaço externo, porquê se preocupar com o espaço interno. Mas nesse vídeo aqui é o que vai fazer tudo aquilo lá fazer sentido para vocês. Por quê? Agora eu vou falar a respeito do formato da máquina e do tamanho da máquina. Por exemplo, aquela máquina minha de 24 polegadas que eu mostro para vocês de fundo, que eu acabo jogando no primeiro vídeo, ela tem 73 centímetros de largura e o controle dela tem um pouquinho mais. O controle dela tem cerca de 80 centímetros de largura. Eu falei comprimento lá no vídeo, mas a largura, comprimento é outra coisa. E então, o que eu decidi fazer nesse projeto? Como eu preciso que a máquina seja móvel, não necessariamente só o espaço onde ela vai ficar guardada, mas ela precisa ser móvel no sentido de caber dentro do carro, e eu tenho outra junto, e eu vou fazer um evento, e eu preciso das duas dentro do carro numa viagem só, então eu preciso fazer algo diferenciado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a máquina com uma largura parecida com a que eu já tenho, que eu vou carregar, que é uma largura diferente dessa de 73, que é a máquina que usa a tela de 24 polegadas. A outra que eu vou usar, ela tem uma tela de 17, e a que eu vou fazer é uma de 15,6 polegadas. Então, a diferença é mínima de um para o outro. Dá mais ou menos uns 3 centímetros aí de diagonal, que a medida da tela é feita pelas diagonais. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? O controle, ele precisa ter um comprimento próximo aos 80 para poder duas pessoas conseguirem jogar. Se tiver duas pessoas adultas, grandes, gordas, já atrapalha uma medida muito pequena. Eu estou pensando em fazer com cerca de 65, se eu não me engano, é a medida que já tem nessa máquina que usa essa tela de 17. Então, 65. E aquela máquina inteira, ela tem 65. A máquina e controle. Só que como aquele formato, que a gente chama ele de Velix, sei lá como que é a pronúncia disso, mas a escrita é assim, VELXIX, Vel, opa, V W L e X, Velix ou Vilix, sei lá. Como eu estou usando inspirado naquele modelo, então a parte de baixo, como eu quis fazer algo, como posso dizer, portátil, então ficou ruim para abrigar todas as peças dentro. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então nessa máquina aqui eu vou usar o modelo Ivo XR. É o mesmo modelo que eu uso naquela máquina minha com tela de 24 polegadas, só que agora eu vou usar uma tela menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse Ivo XR lembra bastante aqueles modelos de Verbras, Eletromatic. Lembra um pouco as Eletromatic, lembra um pouco aqueles modelos mais antigos da Capcom, que se jogava Cadillac Dinossauro, aquelas coisas todas. Então o modelo lembra aquilo. A Velix, se você olhar de lateral, ela tem um formato mais ou menos assim. Aí aqui ela desce, faz um negocinho aqui, aqui e aqui. Então a tela dela tá aqui e o controle tá aqui. E no caso dessa Evo XR, ela já é o formato mais tradicional. Ela é reta a parte de trás, ela tem uma parte levantada aqui que é responsável pela iluminação. Aqui tem a tela, o controle e a máquina em si. Então, se vocês analisarem, olha só, é bem diferente o formato das duas. E por conta dessa voltinha aqui, ó, desse triângulo que eu não fiz nessa máquina, desculpa, me dificultou um pouco na fixação do hardware. Fora, desculpa, que essa altura aqui, ela é bem pequenininha em relação a essa. Naquela lá,
se vocês tiverem percebido no primeiro vídeo, vocês vão ver que ela tem uma altura considerável, então o controle sobra bastante. Enquanto aqui, o controle ele fecha com os botões quase encostando na placa-mãe. E ela é bem estreita aqui. Essa aqui ela é maior, ela tem 80 de comprimento. Aí que vem o comprimento que eu falei aquela hora. Desculpa. Ela tem 80 de comprimento, 80 de largura. Agora, essa aqui não. Essa aqui ela é bem reduzida na largura e no comprimento. Eu não lembro quanto tem de comprimento, mas é bem pequeno também. Deve ser talvez 65 por 65. Esse modelo Evo XR que eu vou fazer vai ser dessa forma. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o formato que vocês vão usar. Porém, como eu preciso que seja algo móvel e eu não quero fazer uma máquina muito larga, eu vou fazer por causa da tela, para não dar uma diferença muito grande em volta da tela. Então eu vou fazer uma máquina um pouco menor, com um controle um pouco maior. Então muito provavelmente eu vou fazer, eu falei de 65, muito provavelmente eu faça com 70, 75 controle. Então, por exemplo, aqui tem, vamos supor, sei lá, 75 controle. Então tem aqui o controle. Despertador. Então tá aqui o controle. E a máquina em si, eu faço ela um pouco menor. Eu faço ela com, vamos supor, sei lá, 65. Então ela tem 5 a menos de cada lado. E olhando ela de frente, ela vai dar um efeito assim. Aqui a parte da iluminação. E agora aqui eu tenho a tela. Por que eu não posso fazer muito grande? Porque essa parte aqui, ó, ela vai ficar com uma borda muito, mas muito grande. Porque a tela é só de 15. Então, quanto mais largo eu fizer, maior vai ficar essa diferença. Agora, a questão de altura, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo compatível para ficar com a mesma coisa nas laterais em relação à altura, em cima e embaixo. E uma diferença, na Veolix eu tinha colocado os alto-falantes aqui, enquanto a tela estava aqui. Aqui não. Aqui eu vou ter a tela, enquanto os alto-falantes eu vou colocar na parte de cima. O som vai sair pela posição clássica, pela posição original das máquinas que vocês estão acostumados a ver. E se você olhar essa máquina aqui, que eu vou fazer no perfil aqui, olhando de lado, ela vai ter um formato mais ou menos assim. A parte da iluminação com som, a parte da tela. Só que onde ela teria a continuação do controle, ela vai fechar. Ela vai ser assim. E daí o controle vai ser uma caixa que eu vou fazer separado para poder acoplar aqui depois. Então, olhando de frente, ela vai ser assim, por exemplo, sei lá, com algumas aberturas. Essa parte aqui. Com algumas aberturas. Que por aqui eu vou passar fios. Eu vou ter, sei lá, ventilação, alguma outra coisa. A fixação vai ser feita, por exemplo, por 2 ou 3 parafusos. Então, um parafuso nessa parte aqui, um parafuso nessa parte aqui e um no meio. Posso colocar só nas laterais ou as laterais com o meio. A hora que for fazer fixação, eu faço as laterais e vejo se já vai ser o suficiente. Estou pensando em fazer com porca-borboleta também, para ficar fácil de abrir. O parafuso fica preso na máquina e a porca-borboleta vem pelo controle. Então você abre o controle, fecha, parafusa, vai desmontar, abre o controle, desparafusa e tira. Os controles, como eles vão sair só um cabo USB, porque eu vou usar aquele sistema do teclado que eu falei para vocês, então é só eu desplugar da máquina e tirar aí o controle. Muito provavelmente eu deixo numa posição que eu consiga por aqui, ou 2 furos ou um recorte, não sei, de cada lado. Através desse recorte eu consegui fazer a desplugagem, né? Eu tirar o cabo USB. Então basicamente vai ser dessa maneira que eu vou fazer a máquina. Ela vai ter então cerca de 75 de controle, cerca de 65 o corpo da máquina. As outras medidas depois eu passo melhor com calma para vocês, mas o formato do projeto vai ser esse então. Pessoal, continua acompanhando os vídeos aí. Eu vou soltando os vídeos da maneira que eu tiver tempo para fazer a edição. Não vai sair na sequência, então pode ser que saia esse vídeo antes dos demais. Vai depender um pouco
do meu tempo e outros fatores. Agora eu vou pausar a filmadora, vou começar a separar as madeiras que eu já mostrei nos vídeos para vocês também, resto de guarda-roupa, vou fazer as marcações com ela, com a caneta, né, nela, e vou fazer o recorte. Então vou filmar enquanto eu faço o recorte, vou começar a encaixar as madeiras aí e vou fazendo algumas observações pontuais a respeito disso. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês a ideia do porquê usar um modelo ou outro de máquina, e é isso daí. Nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até mais. Fui!